Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história que nos mostra como, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Esta é a história de Eduardo, um homem que tinha o mundo aos seus pés, mas que se sentia vazio por dentro. Imaginem a cena: arranha-céus espelhados, o som constante de buzinas e passos apressados. No coração dessa metrópole vivia Eduardo. Ele não era apenas mais um na multidão. Ele era o dono de uma empresa de sucesso, uma figura imponente em seus ternos caros e com um relógio de ouro que brilhava no pulso. Para quem via de fora, a vida dele era a definição de perfeição. Carros de luxo, viagens internacionais, jantares nos restaurantes mais exclusivos. Ele tinha construído um império com as próprias mãos e acreditava ser o único arquiteto do seu destino. No auge do seu sucesso, Eduardo se sentia invencível. Ele tomava decisões que afetavam centenas de pessoas, fechava negócios milionários com um simples aperto de mão e via seu patrimônio crescer a cada dia. O sucesso era como uma droga, e ele estava completamente viciado. Nessa corrida desenfreada por mais poder e mais dinheiro, algo fundamental foi ficando para trás. A fé que sua mãe lhe ensinara na infância, as orações antes de dormir, a gratidão pelas pequenas coisas, tudo isso foi soterrado pela arrogância e pela autossuficiência. Deus, para ele, tornou-se uma lembrança distante, uma figura que talvez existisse para os fracos, mas não para ele, o homem que controlava tudo. Ele se esqueceu de quem lhe havia dado os talentos e as oportunidades para chegar onde chegou. Mas a vida, meus amigos, tem um jeito peculiar de nos lembrar que não estamos no controle. A roda da fortuna, que por tanto tempo girou a seu favor, começou a virar de forma abrupta e impiedosa. Tudo começou com um único investimento, um projeto ambicioso, que prometia dobrar sua fortuna. Eduardo, confiante como sempre, apostou tudo o que tinha, ignorando os conselhos cautelosos de seus assessores. Mas o mercado é volátil, e o que parecia ser uma aposta certa se transformou num desastre financeiro monumental. Foi o primeiro dominó a cair. Em questão de dias, o império de Eduardo começou a ruir. O banco, que antes o tratava como um rei, congelou todas as suas contas. Os sócios, aqueles que brindavam ao seu sucesso, desapareceram, abandonando o navio que afundava e levando consigo partes cruciais da empresa. A notícia se espalhou como fogo, e a reputação que ele levou anos para construir foi destruída em semanas. As cartas de cobrança se acumulavam, os telefones não paravam de tocar. Aquele mundo de luxo e poder se desfez como um castelo de areia atingido por uma onda. O golpe mais duro, no entanto, veio de onde ele menos esperava. A casa luxuosa, palco de tantas festas e celebrações, foi tomada pelo banco. E sua esposa, a mulher com quem ele compartilhara tantos anos e que ele acreditava que estaria ao seu lado para sempre, fez as malas e o deixou. Ela disse que não havia se casado com um fracassado. Naquele momento, Eduardo não perdeu apenas seu dinheiro. Ele perdeu sua identidade, seu lar e seu amor. Ele estava sozinho, de pé no meio da sala vazia, com nada além das roupas do corpo e um silêncio ensurdecedor. O chão havia desaparecido sob seus pés. Pausa dramática, a música fica muito suave e melancólica. Completamente quebrado, sem rumo e sem esperança, Eduardo vagou pelas ruas da cidade que um dia ele sentiu que lhe pertencia. Cada prédio alto parecia zombar de sua queda. O desespero era uma força esmagadora, um peso no peito que o impedia de respirar. Em sua mente, só havia uma saída para acabar com aquela dor insuportável. Ele entrou em um dos edifícios mais altos do centro, um lugar que ele mesmo frequentara para reuniões de negócios no passado. Subiu de elevador até o último andar, até o terraço. Lá de cima, a cidade parecia um emaranhado de luzes distantes.
O vento frio soprava em seu rosto e as lágrimas que ele segurou por tanto tempo finalmente começaram a cair. Ele se aproximou da beirada, olhando para o abismo. Era o fim. Mas antes de dar o último passo, um impulso inexplicável o dominou. Talvez uma última fagulha de sua infância, um último eco de uma vida que ele havia esquecido. Ele pegou o celular velho que ainda lhe restava e, com as mãos trêmulas, ligou o rádio. Ele só queria ouvir uma última música, um último som antes do silêncio eterno. E então, aconteceu. Uma melodia suave começou a tocar, e uma voz cantou palavras que pareceram ter sido escritas diretamente para ele, naquele exato momento. Mesmo quando a dor te cega, mesmo quando o medo te domina, mesmo sem entender, confia em Deus. Aquelas palavras o atingiram como um raio. A força que o mantinha de pé se foi. E ele desabou. Ali, no topo daquele prédio, sob o céu estrelado, Eduardo caiu de joelhos e chorou. Não um choro de autocomiseração, mas um choro de rendição, de quebrantamento. Pela primeira vez em anos, ele não estava chorando por ter perdido seu dinheiro ou seu status. Ele estava chorando por ter se perdido de si mesmo, por ter se afastado de Deus. Naquela noite fria, ao invés de saltar para a morte, ele se ajoelhou e orou. Uma oração simples, desesperada, vinda do fundo de uma alma quebrada. Deus, se o Senhor ainda está aí, me ajude, eu não aguento mais. A música se transforma, ganhando um tom esperançoso e inspirador. Aquele foi o ponto de virada. A resposta não veio com uma fortuna restaurada da noite para o dia ou com a volta de sua antiga vida. A resposta veio como uma paz que ele não sentia há muito tempo. Uma força interior para se levantar e tentar de novo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não a reconstrução de um império, mas a reconstrução de um homem. Eduardo deixou o orgulho de lado. Ele aceitou trabalhos simples para sobreviver, algo que seu antigo eu jamais consideraria. Ele se reconectou com velhos amigos que sua arrogância havia afastado. E o mais importante, ele começou a frequentar uma pequena igreja no seu novo bairro. Com o pouco dinheiro que conseguiu juntar e com a ajuda de sua nova comunidade, Eduardo abriu um pequeno negócio. Era uma pequena cafeteria, simples, sem o glamour de sua antiga empresa. Mas havia algo diferente ali. Propósito. Cada xícara de café que ele servia vinha com um sorriso genuíno. Cada cliente era tratado com uma atenção que ele nunca teve em suas reuniões de negócios. Ele encontrou alegria não nos lucros, mas nas conversas, nas conexões humanas que ele criava todos os dias. Hoje, se você perguntar a Eduardo sobre sua antiga vida, ele sorri com serenidade. Ele não sente falta dos carros de luxo ou das roupas caras. Ele encontrou uma riqueza muito maior. Ele costuma dizer, com os olhos marejados de gratidão: naquele dia, no topo daquele prédio, eu achava que tinha perdido tudo. Mas foi só quando eu perdi tudo o que eu achava que era importante que eu finalmente encontrei a única coisa que eu realmente precisava: Deus. Ele era tudo o que me restava, e descobri que ele era tudo o que eu sempre precisei. A história de Eduardo é um poderoso lembrete. O homem que se achava o mestre do universo, que acreditava controlar cada aspecto de sua vida, teve que ser completamente despojado para finalmente encontrar o verdadeiro dono da vida. Ele perdeu seu reino na terra para ganhar um tesouro no céu. E assim, ele não apenas reconstruiu sua vida, ele encontrou a verdadeira vida. Música suave e reflexiva para o encerramento. Essa história nos toca profundamente, não é mesmo? Ela nos faz refletir sobre o que realmente valorizamos e onde depositamos nossa segurança. Espero que a jornada de Eduardo tenha inspirado você tanto quanto me inspirou. Se você gostou deste episódio e quer continuar recebendo histórias de fé e superação, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando o que você achou ou talvez uma experiência sua.
Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima. Fiquem com Deus.